Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Entrevista. Eu sou Patrícia Trindade. Eu sou Andréa Tissoni e mais uma vez começando o Batendo Ponto com Vanessa Trinca. Isso mesmo, mais um. Uhul! Tem até palmas. Obrigada, Vanessa, por participar mais uma vez do Batendo Ponto. Quadro seu, inclusive. E a gente hoje vai falar sobre várias questões que estão aí circulando, tendo burburinhos na internet e próximas de votações, inclusive, né, para acontecer. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Justiça do Trabalho está decidindo sobre os entregadores e motoristas de aplicativo. O que está acontecendo hoje nessa discussão? Bom, vamos lá. Essa questão de motoristas de aplicativo, entregadores, se tornou algo que é habitual no cotidiano de toda a vida, né? De todo mundo. Todo mundo pega um Uber, todo mundo pede uma comida no iFood, na 99, hoje, enfim, no Rappi, em todas as plataformas. Se tornou uma realidade e um facilitador para todos. Muita gente não tem mais nem carro e anda de Uber, né? Porque no final das contas acaba saindo mais barato. O que a gente tem aí, desde o início, lá atrás, é que muitos motoristas de aplicativo e entregadores entraram com ações trabalhistas pedindo reconhecimento de vínculo. No início, a Justiça do Trabalho tendia a dizer, não, você não tem direito ao reconhecimento de vínculo de emprego, você não preenche os requisitos ali, né? Porque você não é subordinado. O principal requisito que faltava era a questão da subordinação. Com o passar do tempo, as pessoas foram demonstrando que pode sim ter um tipo de subordinação, que é a subordinação do algoritmo, né? O que acontece? Quando você é motorista de aplicativo ou entregador de aplicativo, você tem avaliações. Você tem em quanto tempo você faz determinadas corridas, qual é a sua taxa de recusa de corridas, de entregas, essas coisas todas. E você acaba sendo avaliado pelo aplicativo. E sendo bem avaliado, você tem oportunidades melhores. Com isso, a justiça agora ainda não é unânime, né? A gente tem muita divisão sobre isso. Muitos tribunais, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, estão reconhecendo o vínculo de emprego dessas pessoas, né? Porque ele entende que se você pode ser expulso da plataforma, quer dizer que você é subordinado de alguma forma. Você é avaliado e aí você tem entregas melhores, corridas melhores, taxas melhores. Você não pode ficar dispensando o tempo inteiro sob pena de ser banido. E se você pode ser banido, você tem aí algum tipo de reconhecimento de vínculo, tá? Então, é muito isso. E é muito engraçado, né, o quanto a IA está presente na nossa vida e junto nessa matéria, que descobriram, por exemplo, que entregadores de aplicativos, né, a plataforma descobre o time que o motoboy torce e nos dias em que tem jogo desse time, o número de entrega deles cai. Por quê? Porque ele demora mais para fazer a entrega. Porque se ele vai a um restaurante e tem uma televisão passando o jogo do time dele, ele demora mais. Então, a IA descobre muita coisa sobre você, porque é tudo interligado hoje. E aí, ele diminui ali a sua taxa de chamados, essas coisas todas, né? Então, é muito engraçado, né? Você acaba tendo uma supervisão de fato do algoritmo. E é uma coisa meio que sem regra, né? Meio sem lei, assim, pra isso. Porque você tá diferente do que a gente falou no episódio anterior, onde você não pode clicar, por exemplo, a câmera do notebook pra ficar vigiando o funcionário no home office. Não existe regras para os aplicativos continuarem controlando e sabendo tudo da vida do que o funcionário, o entregador, fazem durante as entregas, gente. Precisa realmente de uma regulamentação, né? Sim, porque o que acontece? Os nossos celulares, a gente deixa um celular aqui e a gente conversa agora sobre... eu preciso comprar um relógio. Automaticamente você vai abrir o seu Instagram e vai começar a aparecer anúncio de relógio. Os nossos celulares nos ouvem o tempo inteiro. As Alexas nos ouvem. Elas
elas ouvem o que a gente quer e ela entrega aquilo, né? Eles conseguem entrar no que é essencial para nossa vida e o que é o nosso desejo. E aí não é difícil para as plataformas descobrirem qual que é o time que a pessoa torce. Afinal, tudo está muito interligado. E aí eles diminuem as taxas de entrega. Então, assim, para os tribunais que definem que sim, existe vínculo de emprego, é quando o entregador ou motorista do aplicativo tem uma renda exclusiva por meio desse aplicativo, né? Isso é primordial. Não estou dizendo que vai ser a decisão, né, do STF, que está em pauta, que está para ser julgada agora esse mês, dia 29 de junho, mas é uma das questões. Se é só um extra, tende a não. Mas se a pessoa depende exclusivamente do aplicativo como fonte de renda, essas coisas todas, tende aí a ter algum reconhecimento. A gente não sabe como que o STF vai definir, se vai de fato reconhecer o vínculo. Há uma expectativa para que sim, que se reconheça. Isso vai trazer um prejuízo enorme para todas as plataformas digitais, né? E esse repasse de custo certamente recairá para o consumidor. Mas a gente acredita que vão balizar, vão criar alguns critérios, né? E que com base nisso, algumas pessoas terão direito ao reconhecimento de vínculo. E aí, carteira, né, assinada, registro na carteira de trabalho, férias, fundo de garantia, 13º salário, todas as verbas comuns de um empregado qualquer. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Está sendo decidido, mas o que as plataformas argumentam, né? O que elas dizem sobre? Elas falam justamente sobre a ausência de subordinação, que não existe um chefe. E aí ela fala, mas ele não é exclusivo meu. Ele trabalha na Uber e na 99. Na questão de entrega de alimentos, no iFood, na Rappi e na 99. Né? Ela fala, não tem exclusividade. Essa é a tese de defesa. E muitos tribunais aceitam isso. E por isso que essa questão foi parar no STF. Porque precisa trazer segurança jurídica para as pessoas, para as empresas. E os tribunais estão decidindo de forma completamente diferente entre si. Né? Alguns reconhecem com base nas provas que são produzidas no processo. E outros falam que não tem subordinação. O principal elemento é a falta de subordinação. Deixa eu te perguntar, é só uma curiosidade. Tem gente que entra com o processo para todas as plataformas? Normalmente entra-se com base em uma, porque se você entra com base contra todas as plataformas de uma vez só, tende justamente a falar que você não tem como ser subordinado, porque você está trabalhando para todo mundo ali, e aí pode ser ruim para a pessoa que pretende se ver como empregado, né? Então é com base em uma só, Entendi. Normalmente. E o que é subordinação algorítmica? Isso eu acho que você trouxe já, você falou um pouquinho, mas destrinchar um pouco melhor para que as pessoas entendam o que de fato é. Tá, é justamente isso. Porque quando você está online na plataforma, à espera de uma corrida para entrega ou para transporte de pessoas, você está ali e você recebe as corridas. Quanto mais corridas você faz sem rejeição de entrega, transporte, essas coisas todas, você recebe corridas com os valores maiores e maiores oportunidades. Pessoas que aumentam a rejeição ou que não são bem avaliadas pelo consumidor final acabam tendo menos oportunidades na plataforma, né? E aí, o que a plataforma faz? Se você é bem avaliado, faz entregas em menos tempo, essas coisas todas, elas te dão mais. Porque quanto mais você entrega, mais você faz transporte de pessoas, mais a plataforma ganha. Né? É uma conta muito básica. Quanto mais você faz, mais eu te dou. Se você é a pessoa que demora para aceitar uma corrida ou que fica rejeitando, eu te entrego menos. Se você é bem avaliado, eu te entrego mais. Porque as pessoas gostam de ser bem atendidas, né? Então, com base nisso, as pessoas podem ser banidas, tanto definitivamente como temporariamente. Podem ser banidas. Então, a subordinação sob o algoritmo é justamente isso. Você não tem um chefe, mas a IA está te monitorando. E ela, com base na sua entrega, pode fazer com que você não trabalhe mais para aquele aplicativo. Eu ia falar até sobre... Dá uma sensação de quase como se ele tivesse que bater metas, né?
ele tem metas para cumprir. Lembro de várias vezes que eu peguei Uber, inclusive, que eles falam, eu não bati minha meta do dia, sabe? Pra ganhar alguma bonificação, sabe? Eu entendo isso como algo que ele tá trabalhando ali pra empresa. Sim, a Uber, hoje eu não sei, mas antigamente tinha de fato isso. Se você rodasse, fizesse tantas corridas num sábado, tantas corridas num domingo, feriado, era uma forma de incentivo para o motorista ficar online na plataforma e aceitar as corridas. Mas é exatamente isso. Espera lá, eu tô te dando incentivo para que você ganhe mais, mas quem é para ganhar mais? É a plataforma. Então, é de fato um prêmio, uma bonificação, uma meta que ela faz com que você trabalhe mais, que você faça o trabalho para ela, né? E muitas pessoas, gente, a gente não pode esquecer, ficam online 12, 16, 18 horas, né? Às vezes não param nem para almoçar, usam postos de conveniência para usar o banheiro, essas coisas todas. Então, é muito complicado. Não tem um controle de fato ali. Inclusive, se a pessoa tem condição, né, física de rodar tanto. Um motorista de aplicativo, um entregador, chuva, essas coisas todas. E as pessoas ficam esgotadas, porque eles acabam ganhando relativamente pouco por corrida ou por entrega, né? E eles precisam fazer um número de entrega muito grande para conseguir ali aquela subsistência. Então, é tudo interligado, você nota, né? Há planos de incentivo. Sim, metas. Exatamente. Era a primeira coisa que eu pensava quando os motoristas de Uber, né, de 99, falavam para mim. Eu queria te perguntar, assim, o que vai mudar, né, na legislação, enfim, se esse vínculo for comprovado, né? Se ele for reconhecido mesmo. O STF, quando julgar, ele definindo critérios e definindo que existe vínculo de emprego, todos esses entregadores passarão a ter direito a registro na carteira de trabalho, fundo de garantia, 13º, férias mais 1/3, todas as verbas comuns de empregado. Sendo demitido, seguro-desemprego, se preenchendo os requisitos, essas coisas todas, né? Não acreditamos que será algo automático, até mesmo porque vai ser uma decisão do STF. Deve ter alguma regulamentação legislativa, né, criação de leis, já tem algumas leis em trâmite aí para definir melhor essa questão de aplicativos, de trabalho por aplicativo, nada definido ainda, né, mas tende a ser feito isso. Para o passado, para quem trabalhou no passado, muito provavelmente somente com ingresso de ações trabalhistas, né, para o reconhecimento de vínculo, e o STF pode aí deduzir, colocar um corte, né. Normalmente eles tendem a falar, olha, quem entrou com a ação daqui em diante acontecerá isso, daqui para lá, mas isso daí a gente só vai ficar sabendo quando tiver o julgamento mesmo. Quando que vai sair quando vai ser julgado? Está previsto para 29 de junho. Agora. Mas às vezes sai de pauta, às vezes é adiado, né? Então, mas a gente vai ficar de olho e vai trazer atualizações em tempo real para vocês. Vamos sim, com certeza. já estamos aqui esperando, aguardando ansiosamente. Sim. E para quem trabalha com os aplicativos, qual a orientação, Vanessa? A orientação é sempre documentar. Quantidade de horas online na plataforma, o quanto que fez, bonificações que recebeu, metas que foram cumpridas, seja por prints, extratos, né, de transferências da plataforma para conta. É documentar, porque sem documento você não consegue aí eventual reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. Então, munir documentos para definir depois o que será feito. E só uma dúvida rapidinho para a gente finalizar o quadro. Possivelmente, não sei se tem essa discussão ainda, mas será que vão definir aí quantidade de motoristas? Porque a gente tem muitos motoristas de aplicativos. E deve ter aí uma quantidade que eles conseguem, caso saia a decisão, uma quantidade, tantas pessoas vão trabalhar agora, né, com a carteira, tudo certinho. Paty, a gente não consegue responder essa pergunta, até mesmo porque, imagina, hoje qualquer pessoa consegue se cadastrar nas plataformas para ser entregador, né? Tem lá alguns requisitos, enfim, que eu não sei trazer para vocês, mas eu imagino que não vai dar para as plataformas registrarem todo mundo que queira se cadastrar. Definido que tem vínculo, eles vão ter que recrutar.
Aí não é mais a pessoa que vai, imagino eu, né? Penso eu, que não vai ser mais a pessoa que vai se inscrever na plataforma. Eles que vão criar ali vagas de emprego para que as pessoas trabalhem para eles, né? Mas por enquanto, tudo especulação. Especulação. Não sabemos. Vai ser uma... Mas vai ser um ou eu, isso que eu acho, né? isso, vai ser uma Porque confusão. Como que vai ser, né? Quem já trabalha 10 anos. Como que vai ficar? Nossa, vamos aguardar. Complexo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que logo, logo estarão aí. Acabando mais um episódio de Batendo Ponto com a Vanessa Trinca. Foi maravilhoso. Aprendemos muito para variar. Sempre, Vanessa. Sabe que próxima semana tem mais, né? Tem mais, né? Não esqueçam de seguir em todas as redes, a Vanessa Trinca, TikTok, Instagram e YouTube, junto com o Ponto da Entrevista, Batendo Ponto. E a gente se vê toda semana, toda terça, às 20 horas. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo.